Tudo isso que eu falei, se a gente não tiver um processo de melhoria contínua, ou saber quais são os indicadores que a gente precisa para trabalhar dentro desse processo, né, eu acho que acaba perdendo um pouco desses benefícios todos que eu estou falando, né? Então, o que, que a gente tem que imaginar em termos de indicadores, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é com relação a quais são as variáveis de um as-built, né? Quais são as variáveis que a gente tem para fazer um processo de scan to bin? São basicamente três variáveis máximas assim que a gente tem, né? Que é a questão do tempo, da complexidade e da área. Com relação ao tempo, o que, que você precisa fazer para ter um processo controlado assim de um processo de scan to bin? Primeiro você vai pensar nos deltas, né? Quanto tempo eu levo para fazer a análise de necessidade, quanto tempo eu levo para fazer o levantamento, para fazer o processamento, para fazer o registro, para fazer a modelagem, para fazer um entregável ali. Só que para cada delta, para cada parte do levantamento, isso vai sofrer com a influência da complexidade de cada etapa e a complexidade sofre também, a área vai sofrer a influência da complexidade e vice-versa. Então, a parte do tempo, da complexidade da área, eles estão interligados e eu preciso ter o controle de cada um. O controle do tempo, basicamente, é o controle de quanto tempo eu vou levar, eu estou levando para fazer cada coisa. E com base nesses dados, nos levantamentos que eu vou fazendo um processo de melhoria contínua e as adaptações e as melhorias que eu preciso. A complexidade, eu vou precisar definir o que é a complexidade. É uma complexidade baixa, média, alta? O que é a influência da área? É uma área externa, é uma área interna? Qual que é o tamanho dessa área? Eu estou falando de 1.000 metros quadrados, estou falando de 10.000, estou falando de alqueires aqui, né? Então, qual que são essas áreas? E quando eu tenho bem mapeado isso, a gente vai ter uma tríade de tempo, complexidade e área, no qual, para o tempo, eu vou ter a medição, né? Tipo, por exemplo, das necessidades. A dimensão da área e complexidade vai afetar o tempo de análise estratégica que eu vou adotar. A configuração do equipamento vai afetar o tempo do levantamento. Se eu configuro o meu equipamento para fazer uma captura, por exemplo, de 3 minutos de uma tomada a partir de um scanner, se eu tenho 80 tomadas para fazer, vai ser 80 vezes 3, eu vou ter que gastar 240 minutos para fazer um levantamento. Mas se eu consigo configurar o meu equipamento de 10 scan para fazer uma captura de 1,5 minuto, de 240 minutos, vai cair para 120 minutos. Então, eu já vou ter uma otimização aí de acordo com a configuração. Mas será que essa configuração vai me ajudar na parte de modelagem? Não vai me prejudicar se eu não tiver cor, se eu não tiver foto, se eu não tiver nada? Então, dentro dessa etapa do processo de registro, né, tem equipamento que já faz o processamento e registro diretamente. Tem equipamento que eu vou precisar, depois de capturar o levantamento, levar para um computador da NASA ali, para baixar a nuvem, para gastar 2, 3 dias para fazer o processamento e registro dessa nuvem. Qual que é o nível de informação que eu vou ter? Porque se eu precisar modelar tudo ao nível máximo, eu vou gastar muito mais tempo do que só fazer o civil ali rapidinho e entregar uma base para arquitetura. E, obviamente, o treinamento e a capacidade que os profissionais têm vão também afetar o tempo de entrega que eu vou ter. Então, isso é uma parte bastante importante da gente considerar. Para a complexidade, então eu falei do tempo, agora vamos falar da complexidade. A complexidade em si, se eu vou fazer, por exemplo, lajes corporativas, que é um negócio assim que a gente aprendeu bastante, né? Laje corporativa. Eu tenho uma laje super limpa, com forro limpo, já está com o piso elevado, não tem mobiliário, tá, cara, chuchuzinho assim para fazer o levantamento. Isso é uma complexidade baixa. Pô, mas se eu vou entrar numa laje que tem forro exposto, que tenha tá no osso, eu já tenho algumas coisas ali para modelar que podem tornar a complexidade desse levantamento um pouco maior. Eu tenho uma complexidade média. E no último ali, cara, cheguei para fazer o levantamento, tinha um caminhão de cadeira dentro dessa área, né? Então, dentro dessa lógica, dessa complexidade como um todo, né, a gente tem que ter um processo no qual a gente vai medir isso. Porque se eu chegar para receber um levantamento e considerar que todos são iguais, a gente vai ter um problema na hora de fazer o levantamento. Então, a gente tem que ter essa análise da complexidade. Ao mesmo tempo que a área vai influir. Pô, eu vou fazer um terreninho ali tranquilo, uma área pequena, já capinado, tá tranquilo, já tem muro de um lado, tal. Pô, isso é uma área pequena. Ah, vou fazer o Parque do Povo aqui em São Paulo. Pô, é uma área média, é uma área grande, né, vamos dizer assim, mas uma área
mais tranquila para fazer modelagem. Não é um parque do Ibirapuera, uma coisa 3, 4 vezes maior, que eu vou tomar muito mais dias para ser feito, né? E aí, para a área pequena, ali para o terreninho, né? Pô, será que eu consigo fazer isso com um iPhone, com um iPad? Ou vou precisar de uma estação total que já me faz o processo ali de scan também? Ou não, para uma área do Ibirapuera, provavelmente, eu vou precisar ter um scanner móvel fazendo o escaneamento móvel com um carro, com um scanner em cima de um carro fazendo a tomada. E vou ter que mesclar isso com levantamento aéreo, vou ter que mesclar isso, eu vou fazer o levantamento da OCA, o levantamento ali do auditório, vou ter que utilizar equipamentos distintos para fazer isso. Então, olha essas variáveis como vai sendo. Mas aí a gente tem um ponto bastante importante, né? Que é, acima disso, tudo vai ter um custo. Só que, por exemplo, se entre a modelagem, né, e o equipamento, a gente tem diferenças. Que é, por exemplo, o equipamento vai te entregar mais valor. O que eu quero dizer aqui? Pô, se eu tenho um equipamento que já me faz o processamento e o registro, o valor que ele está me entregando é muito maior do que só um equipamento que me faz gera nuvem de pontos sem o processamento, sem o registro. Então, aqui eu tenho uma diferença de valor. Mas para modelagem, se o meu produto final é um modelo, e eu não tenho diferença, assim, eu vou fazer, o meu produto final é um modelo de IFC, não importa onde ele foi gerado, como foi gerado. Então, eu estou basicamente fazendo comparativos de preço. Então, dentro dessa lógica, quando a gente tem uma diferença de preço muito exorbitante assim, para gerar uma modelagem, essa diferença do preço pode te entregar mais valor no equipamento, porque você pode ter um equipamento, você pode iniciar o seu processo ali de levantamento, né, utilizando o SketchUp Scan Essentials, que tem um valor muito acessível, e ao invés de você gastar 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares em software, você usa esse valor para subsidiar um equipamento mais potente para você. Então, essa é a jogada que a gente acaba trabalhando aqui. E aí tem uma parte muito legal, que a partir do momento que você tem tudo isso na mesa, tudo isso gerenciado em termos de tempo, complexidade, área e custo, você consegue gerar isso, que é uma matriz de produtividade de as-built, que é no que você vai ter o tempo no final do dia, quando você vai gerar um processamento, ele é uma fórmula, né, que vai ser a metragem pela complexidade. Então, imagina, aqui são números fictícios, eu tenho os números oficiais, mas eu não posso mostrar aqui, eu fiz uma alteração desses números, né, dessa matriz de complexidade que eu usava, que era, eu tenho uma área até X metros quadrados. Se eu considero essa área de baixa complexidade, eu tenho a capacidade de fazer o processamento de 150 metros quadrados por dia. Se eu tenho uma complexidade média, essa capacidade de processamento, o que eu falo de capacidade de processamento? É gerar um modelo já finalizado. Então, se eu tenho X metros quadrados dividido por 90 metros quadrados dia, eu vou ter o tempo que eu vou levar para fazer esse levantamento. Então, vocês podem pensar essas formas, esses custos, tempo, complexidade e área de uma maneira a ser muito assertivo na hora do levantamento, porque esse era um problema que a gente tinha muito forte. Era basicamente, quanto tempo demora para fazer um levantamento? No processo original era 3 dias. Quantos projetos foram executados em 3 dias? Em 107 projetos, 7 foram gerados em 3 dias. Os outros 100 foram gerados com mais de 3 dias dentro do processo original. Então, a gente foi trabalhando, estudando e melhorando o processo de melhoria contínua aqui, medindo cada etapa do processo, quanto tempo era gerado, justamente para chegar numa possibilidade de ter uma assertividade maior dentro do meu processo de levantamento. Só que eu só consigo isso se eu tiver muito bem mapeado o meu processo. Então, esses indicadores que a gente tem que estar em mente. Não é só a modelagem, não é só o processo de levantamento. A gente tem que pensar no processo como um todo e encontrando as suas melhorias, as suas técnicas dentro dessa forma, né?